Hoje em dia, grande parte da população sofre com intolerância à lactose. Uns com mais intensidade, outros menos. Mas para entender como isso funciona, eu recebo a nossa supernutricionista, a Thalita Tozzo. Boa tarde, Thalita. Tudo bem contigo, linda? Tudo bem, Patrícia. Prazer estar aqui de novo. Um prazer é todo nosso. Quanto tempo? Quanto tempo, né? Tava com saudade já. Eu também. Vamos falar sobre a intolerância à lactose. Primeiro, para a gente começar a entender por que a lactose faz mal para algumas pessoas e para outras não. O que acontece no organismo? Então, assim, o nosso intestino produz a lactase. A lactase é uma enzima que consegue digerir a lactose. Só que algumas pessoas podem já nascer com essa deficiência na produção. Não conseguir produzir, pode acontecer já desde bebezinho, tá? Ou o que é mais comum é a gente tolerar a lactose, a gente conseguir digerir, ter a produção dessa enzima lactase, né? Na fase ali de bebezinho, criança, e conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo tende a ir diminuindo a produção dessa enzima. Então é bem comum, as pessoas falam assim, nossa, mas eu nunca tive, de repente comecei a passar mal, fico estufada quando tomo leite e tudo mais. E quais são os sintomas, Thalita? Então o sintoma principal, assim, na criança, ela pode ter diarreia. Né? No adulto, nem sempre. Ele vai sentir, só se ele comer uma quantidade muito grande, né? Foi para um buffet de sorvete, comeu pizza, um monte de coisa, às vezes ele pode ter diarreia. Mas se não, o sintoma mais comum é estufamento, distensão abdominal, gases, e geralmente aqueles gases que às vezes vêm com um cheirinho não tão agradável, digamos já assim. Já não é muito agradável, né, Thalita? Já não é, então piora. É isso? Não, porque às vezes tem uns gases, né, que não tem cheiro. Então, tá vendo? Mas... gases princesas, que a gente fala pros maridos que temos os gases, eles não acreditam na gente. Mas aí já vem, né, com um cheirinho ali. Então, a pessoa tem que ficar atenta a isso, né? Principalmente assim, tomei leite, deu aí 2 horas, 3 horas depois, minha barriga começou a distender, estufar, então isso já é um sintoma bem clássico. Agora, a gente conversava aqui nos bastidores sobre essa questão da intolerância, do leite, do queijo, né? E falava assim, tá, mas se a pessoa tem intolerância, então pronto, ela não vai poder mais consumir nem leite, nem iogurte, nem nada mais? Como que é? Aí Thalita falou, não é bem assim. Como que é, Thalita? Então, assim, num copo de leite, a gente tem uma quantidade muito grande de lactose. Numa fatia de queijo, tem bem pouquinho. Tipo, quase nulo, assim. Então, se a pessoa tiver um grau de intolerância ali que não seja tão grande, ela vai tolerar comer um queijo. Muitos toleram o iogurte, porque assim, o iogurte no processo de fermentação ali, as bactérias que fazem ali, né, o processo de fermentação, elas consomem aquela lactose para fermentar o leite e virar iogurte. Então o leite, naturalmente, ele também tem pouca lactose, uma lactose que já está ali mais pré-digerida. Então ele pode ser bem tolerado. A manteiga também, que a gente falou, às vezes um cream cheese, né, algo nesse sentido tem pouquinha lactose, então pode ser bem tolerado. Agora você falou dos níveis, então a gente tem níveis de intolerância à lactose, é isso? Isso. Então, assim, a gente consegue fazer um exame, que é o teste oral de tolerância à lactose, onde a pessoa vai no laboratório, ela dosa a glicemia, daí ela toma o produto com a lactose para ver o quanto ela conseguiu absorver, então a gente consegue ver através desse exame. E a pessoa pode fazer também testando, sabe? Porque eu falo assim, às vezes o exame é tão sofrido para quem tem, porque quem está assistindo aqui e que já fez o exame tem intolerância à lactose, quando faz o teste vê, assim, que pode ter diarreia depois, fica mal, enfim, né? Então, às vezes a gente combina no consultório da gente testar com o alimento e a pessoa se observar mesmo, sabe? E a intolerância, a lactose, ela pode evoluir para algo grave ou não? Então, a intolerância à lactose, ela não vai gerar, que às vezes as pessoas se confundem com alergia, tipo rinite. Isso é uma coisa que é muito mais, isso é algo que acontece muito mais pela proteína do leite. Então, é uma alergia à proteína, não tem nada a ver com a lactose. A intolerância à lactose, se a pessoa ficar insistindo em consumir aquela lactose tendo intolerância, isso pode gerar um desequilíbrio ali nas bactérias do intestino, né? E aí, no longo prazo, ela ficar, às vezes, mais intolerante a outros alimentos, ou viver sempre estufada, ter ali desconfortos, ter uma constipação, uma diarreia. Então, tem que cuidar e, quando for consumir, usar a enzima. Que a gente consegue comprar na farmácia, né? Isso que eu ia comentar, porque eu tenho um primo que todo aniversário de família, o Bendito leva um pacotinho assim. Aí, antes de comer o bolo, né? Porque ele é louco por bolo. O João gosta muito de comer bolo. Aí ele faz o quê? Ele toma aquela enzima e depois come o bolo. Isso. Claro que não exagera também, né? Não exagerar, né? Porque às vezes as pessoas falam, mesmo tomando a enzima eu passo mal. Então a gente tem que pensar em 2 possibilidades. Ou ela comeu muito e aquela quantidade de enzima não foi suficiente, daí talvez ela teria que tomar 2, né?
Ou talvez ela não tenha um problema só com a lactose, mas com o alimento como um todo, né? Com essa proteína do leite também. Porque quando a pessoa tiver, se ela tem uma alergia à proteína do leite, ela também pode ter esses sintomas parecidos. Entendi. Ah, então é Entendeu? isso. Alergia ao leite e... Porque a alergia é sempre a parte da proteína. A lactose, ela é a parte do açúcar do leite. Então, a intolerância à lactose é uma dificuldade do corpo de quebrar aquele açúcar e absorver. Aí aquele açúcar fica fermentando ali no intestino. E daí quem que produz os gases? As bactérias, os bichinhos que estão ali, né? Então por isso que eu falo que no longo prazo pode desequilibrar a microbiota, porque daí você fica... Aquela fermentação excessiva vai causando desequilíbrio, né? Já a parte da alergia é uma reação do sistema imunológico, que não tem nada a ver com a digestão, é o sistema imune da pessoa que está lutando contra aquela proteína do leite, causando rinite, dermatite, sinusite, acne, né? Às vezes a pessoa tem dor de cabeça, problemas de pele, urticária. Tá, e quando a gente fala da intolerância à lactose, a gente consegue substituições para os alimentos, Thalita? Não. Então, assim, o que eu sempre recomendo? Se tem intolerância, eu sempre falo assim, melhor seria não ficar usando todos os dias leite zero lactose, né? Preferir um café preto, ou às vezes fazer um leitinho vegetal em casa. A gente pode fazer leite de aveia, de coco, de inhame, né? Leite de castanhas, dá para optar por esses outros leites. E, por exemplo, ver se tolera, né? Se tolera o iogurte, pode entrar, a manteiga pode entrar, um queijinho, né? E tentar diminuir a frequência na rotina do dia a dia. E aí, quando vai ali para situações, vou num rodízio de pizza, vou numa festinha de aniversário, num casamento, fazer uso da enzima. Entendi. Ou seja, tem como você viver com a intolerância à lactose. Agora, uma pergunta, tem cura? Então, se ela for uma intolerância primária, digamos assim, a pessoa não produz a enzima, não tem cura, tá? Tipo, isso é uma falha ali do corpo. Agora, o que acontece, Patrícia? É na mucosa do intestino que fabrica essa substância. Se a pessoa tiver ali uma inflamação naquele intestino, ela pode não estar produzindo a enzima pela inflamação. Pessoas que tomam muito laxante, por exemplo, que estão lá e aquele laxante machucando o intestino. Aquela atrofia da mucosa pode fazer com que a pessoa não produza a enzima. Então, vai ser uma intolerância secundária, um outro problema. Então, se a gente tira aquele problema, a pessoa pode voltar a produzir. Entendi. Ou se a gente faz uso ali de alguns probióticos, então aquilo pode ajudar a melhorar aquela digestão da lactose. Então, dá para a pessoa voltar a tolerar mais, assim. Ou seja, não dá só para a senhora, ou senhor que nos assiste, tomou lá um copo de leite, aconteceu alguma coisa, faz aí, pronto, tem intolerância à lactose, vou riscar tudo aqui da minha agenda, não vou mais comer nada e tal. Não, você tem que procurar ajuda, tem que ver o que pode ser feito, como pode ser feito. Não é bom banir de uma vez do dia a dia da pessoa os alimentos. Eu acho que ter pelo menos uma orientação para entender assim qual é o meu quadro, né? Se tem uma reversão ou não. E ter a orientação do que eu posso substituir, do que fazer daqui pra frente para ter um manejo disso e viver bem. Eu tenho intolerância e vivo bem. Tu tem? Eu tenho. E uma super intolerância. Tu é um nível hard. Eu como queijo, manteiga e tudo mais, mas eu evito na rotina, assim, porque se eu comer esses dias mesmo, eu comi um pedacinho de pudim, assim... A minha barriga ficou desse tamanho. Agora, tu descobriu de pequenininha ou de adulta? Não, já descobri adulta. Eu descobri quando eu tava com 27 anos, mais ou menos. E é a média de quando a gente descobre? Porque eu acho que, assim, às vezes quando a gente é adolescente, a gente não vai falando pro pai e pra mãe que a gente... Às vezes a gente não fala, né? Às vezes não percebe, às vezes você não se liga ali nos sintomas. E aí eu comecei a me incomodar com aquela questão da distensão. Daí foi quando eu descobri, que eu fiz o teste e confirmou. Mas é até os 30 que descobre? É isso que eu quero saber, que eu tô com 34 e ainda não descobri nada. Então eu quero... Não, então você tá... Então pode ser que quando você toma leite, você fica bem? Tipo... Eu não tomo muito, mas quando eu como tipo queijo... um pouquinho? Não fico bem. Fica bem? Então ótimo. Então, que nem eu falei, assim, ali depois, vamos colocar assim, depois dos 50, 60 anos, naturalmente a pessoa passa a ter uma digestão pior, assim, de tudo, né? Então, entende? Fica um pouquinho mais complicado. Então, a pessoa tem que ficar de olho que, assim, tudo pode acontecer a qualquer momento, digamos assim. Ninguém está imune. É mais comum no envelhecer do corpo a gente desenvolver a intolerância do que a gente não desenvolver. Entendi. Então, quem não tem, se dê por feliz, assim, sabe? Porque feliz temporariamente, tá talvez. No lucro, tá no lucro. Thalita, minha linda, obrigada pela tua presença. Passa o seu Instagram, que eu sei que lá tem muito conteúdo, tem muita informação e tem muita receita também deliciosa. É Nutri Thalita Toso. Isso aí, todo mundo seguindo a Thalita também. Beijo, linda, e até a próxima. Obrigada, até mais.